eu quero te desafiar a crescer espiritualmente. A gente faz planos para todas as áreas da nossa vida. A gente faz planos de melhorar no trabalho, de obter um emprego que nos dá um salário melhor, ou até de negociar com o chefe para termos um emprego melhor, um salário melhor. A gente programa talvez de ter uma casa própria, ou mudar de casa, uma casa maior, alguma coisa assim. E parece que a área espiritual a gente vai deixando, tipo assim, vamos como tá. Parece que a gente não programa. Mas eu vou dizer para você o seguinte, se você não programar crescer em Deus, você não vai crescer. Essa é a questão. Então o que eu quero te desafiar esse ano de 2016, e realmente leve isso a sério, muito a sério, é ser transformado dia a dia. Esse é o grande segredo do cristianismo. Muitos de nós, às vezes, querem ter a altura espiritual de um Moisés, a altura espiritual de um apóstolo Paulo, a altura espiritual de um João. Não há nada de errado em nós queremos isso. Mas eles não chegaram lá de um dia para o outro. Você já parou para pensar nisso? Não é do nada que de repente, agora eu sou o grande Moisés, abro o mar, faço as coisas acontecerem. Não. Não é assim. Só para você ter uma ideia, a vida de Moisés é dividida entre 40, 40 e 40. 40 anos ele viveu no Egito, 40 anos ele vive lá em Midian e 40 anos andando com o povo no deserto. É uma caminhada longa para ter uma estatura espiritual enorme. Também é assim com todos os ícones da Bíblia. A gente acha que a gente quer dormir hoje e amanhã acordar um super espiritual. Não é assim que acontece. Precisa esforço, precisa tempo gasto, precisa compromisso diante de Deus, precisa vencer nas coisas pequenas do dia a dia. Então eu quero te desafiar, 2016, cresça espiritualmente um pouquinho por dia. Esse é o objetivo. Um pouquinho por dia. Eu tenho um livro, na verdade é uma coletânea de livros que eu ganhei da minha esposa, ela sabe que eu gosto de ler. São 5.500 páginas. Eu não tenho nenhuma ideia de sentar hoje e amanhã dizer, opa, lê o livro. Se fosse umas 300 páginas dá para encarar. Mas 5.000 páginas, então eu estou lendo paulatinamente, porque eu tenho que ler muita coisa, eu não estou de férias, nas férias talvez eu dê uma andadinha, eu estou lendo em média 100 páginas por dia, quando eu consigo. Quando é que eu vou terminar o livro? Não sei, mas eu estou indo um pouquinho por vez. Se eu parar e sentar, eu não vou sair de onde eu estou. Vamos ver como é o crescimento então na Bíblia. Transformados dia a dia, vamos ver, eu liguei aqui, eu acho que está tudo certo. Vamos para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Vamos começar por esse texto aqui e ver o que a Bíblia fala sobre crescimento nesse texto. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. Todo mundo chegou lá? Então eu vou ler aqui, você acompanha aí. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Paulo está falando aqui aos Coríntios, está contando uma história de Moisés, como ele usava o véu, e como quando ele se encontrava com Deus, o véu era retirado, depois ele usava o véu, mas a sequência diz assim, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então a transformação que eu devo operar na minha vida, isso é cristianismo. Já falei várias vezes para vocês aqui, mas não tenho medo de ser cansativo. Cristianismo é o processo pelo qual eu estou sendo transformado paulatinamente mais parecido com Cristo. Isso é cristianismo. Qualquer coisa fora disso é religiosidade e cristianismo não funciona com religiosidade. Cristianismo é eu ser a cada dia mais parecido com Jesus. E aqui Paulo está dizendo que isso acontece devagar, dia a dia, paulatinamente. É um processo, não é uma mágica instantânea na qual eu sou transformado de Edgar diretamente para a imagem de Jesus. Mas é um processo no qual eu preciso ser lapidado e muitas áreas da minha vida precisam ser quebradas
precisam ser destruídas. Muitas fortalezas no meu coração e muitos valores que eu tenho precisam ser transformados, a ponto de que, aqui a pouco, em algum momento, eu serei parecido com Cristo. Talvez não na sua imagem facial, mas nos seus valores, na forma como eu vejo o próximo ao meu redor, na forma como eu trato com as pessoas ao meu redor, naquilo que eu valorizo como ser um grande ser humano, por exemplo. Tudo isso vai sendo transformado paulatinamente, devagar, na medida que eu permito o trabalho de Cristo acontecer na minha vida. Vamos para um outro texto, vá algumas páginas aí, vá para o livro de Efésios, capítulo 4. Já falei para vocês, Efésios é o meu livro de Paulo favorito, mas Efésios capítulo 4, 22, também fala sobre transformação. E aí Paulo diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Aqui eu mostro para vocês o porquê que o cristianismo não tem a ver com a roupa que eu visto, não tem a ver com o lugar que eu frequento, comprimento do meu cabelo. Cristianismo, nós somos incentivados a transformar o nosso modo de pensar. É uma transformação interna. É uma transformação que acontece dentro do meu coração, na minha forma de me expressar. Uma vez um sábio falou, Descartes, um filósofo francês, penso, logo existo. À medida que eu sou transformado no modo de pensar, Cristo vai existindo na minha vida. Mas o meu modo de pensar é o dele, não o meu. Por isso que é interessante quando algumas pessoas perguntam assim: eu quero justiça. Que tipo de justiça você quer? Porque se eu sou um cristão, eu quero a justiça divina. Se eu não sou cristão, a justiça que eu quero é a vingança. Essa é a grande diferença. Justiça Deus opera. Qualquer coisa fora disso é vingança. É um sentimento que brota no meu coração. Mas se é de Cristo, aí sim, o meu sentimento é de justiça. Então, sejam transformados no modo de pensar. Então, o que Paulo diz? Quanto à antiga maneira de viver, vocês têm que tirar, vocês têm que se despir disso. E a serem renovados no modo de pensar, e aí sim vocês são revestidos do novo homem. E esse homem, ele é semelhante a Deus em justiça, santidade, proveniente da verdade. Essa é a estatura espiritual de uma pessoa madura. Todo cristão maduro tem que se parecer com isso aqui. Nós lemos, nós achamos bonito, nós achamos legal, mas e aí? E aí? Como operar esse crescimento em nossas vidas? É isso que eu quero conversar. Mas antes vamos para a carta de Tiago, mais uns textos agora, senão você vai dizer assim, não vale, pegou só texto de Paulo. Aí eu vou dizer, não, olha ali, olha Tiago, e olha o que Tiago fala, logo no primeiro capítulo, no segundo versículo já, ele revela o plano da carta dele. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Toda ação de Deus, mesmo que doa, é o que ele está dizendo aqui, considerem motivo de grande alegria passar por provações, tem um objetivo. E o objetivo é nos tornar maduros e íntegros, sem que nos falte coisa alguma. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que o processo de Deus com cada pessoa é paulatino, é lento, mas é transformador. Não é uma cirurgia bariátrica onde hoje eu sou operado e daqui a um mês eu perdi 30 quilos. Não é assim. Mas é um emagrecimento paulatino, onde eu vou perdendo 1 quilo, 2, 3, e quem sabe lá no fim de 5 anos eu posso ter perdido perto de 30 quilos.
É mais ou menos assim o que Cristo vai operando em nossas vidas. Então eu pensei em muitas etapas do processo de crescimento. Mas para o bem de vocês, eu vou usar apenas 3. Eu dividi o processo de crescimento em 3 grandes blocos. Mas eu não vou falar os pormenores. Eu vou usar 3 passos, porque eu acho que esses 3 passos já nos dão uma ideia interessante de como crescer espiritualmente. Então, eu quero que você seja capaz de, 2 pontos, identificar em qual etapa do processo você está. Segundo, pensar em quais são os próximos passos a serem dados para galgar em direção à maturidade. E terceiro, se comprometa com isso então esse ano, estabeleça alguns alvos básicos para que você seja capaz de andar naquela direção. Então faça isso. Isso acontece com todas as etapas. Se você quiser falar inglês, você não vai em um dia sair da aula de inglês, como muita gente pensa, falando inglês fluentemente, pronto para embarcar para os States ou para a Austrália. Não, você vai passar por um período de tempo em que você vai aprendendo das palavras básicas até as complexas, e aí sim, quem sabe, você consiga se comunicar bem fora do teu país, certo? Então vamos lá. Primeira etapa que eu pensei é a mais legal de todas. Lua de mel. Quem é casado aí sabe como é divertido a lua de mel. Quem não é, quando casar saberá. Se não casar, não vai saber. Mas, tudo bem, não tem problema. Eu lembro da minha lua de mel. Minha lua de mel ela durou 2 dias. Por quê? Eu tive uma crise, meu apêndice suporou e eu fui para a mesa de cirurgia da segunda-feira. Eu casei no sábado, segunda-feira de noite eu estava na mesa de cirurgia em Florianópolis, abrindo o meu apêndice e tendo ele retirado. Então imagina que lua de mel fantástica. Por quê? Porque suporou e eu só saí do hospital, eu casei dia 31 de janeiro, entrei no hospital dia 2 de fevereiro e só consegui melhorar na metade de março, depois de 3 cirurgias para eliminar as infecções. Foi linda a minha lua de mel. Soro, sopinha, todo mundo vindo orar, entregando a alma, tipo, ó, foi, vamos arrumar um outro aí para a futura viúva. Foi feia a coisa. Mas Deus foi misericordioso, ouviu minhas orações. Acho que ouviu as da minha esposa, se ela pediu para ficar bom, vai que ela estava pedindo, ó, leva. Já me arrependi mesmo, deixa assim, né? Mas Deus foi misericordioso comigo. Mas como é que era caracterizada a lua de mel? Primeiro, a lua de mel é caracterizada por muito entusiasmo e muito fervor. Como a gente não sabe o que vai vir, a gente bota a expectativa lá em cima e quer que tudo seja perfeito. Se na lua de mel acorda e a sacada do hotel não tem uma vista magnífica, você já fica chateado. Puxa, não planejei isso. Se tá um dia ruim, você queria aquele dia radiante, que vocês dois iriam viajar, passear, mergulhar, sei lá o que vocês iam fazer. E já tá um dia ruim. Ah, que coisa. Lua de mel é assim mesmo. Muita expectativa. Imagina alguém se convertendo hoje. Fica sabendo que seus pecados foram pagos por Jesus Cristo na cruz, e ninguém nunca tinha dito isso para ela. Ela pensou que ela deveria lutar com seus braços espirituais, fazendo coisas boas, para que um dia ela chegasse lá e Deus dissesse, muito bem, você foi aprovada porque você fez muita coisa. E alguém disse para ela, larga isso. Jesus Cristo já pagou tudo isso. Lá na cruz, derramando seu sangue. Olha que entusiasmo. A única coisa que um novo cristão sabe é que ele foi salvo. Tô salvo. E você já viram o cristão novo? É muito divertido. Vou dizer para você, se você é cristão velho e está ficando chato, vai evangelizar. Vai ficar perto de cristão novo. É fantástico. Eles são cheios de vida, animados. Eles renovam a fé velha. De vez em quando parece que dá uns respingos na nossa fé velha e ela volta a ter vida. Cristão novo é o máximo. Tudo que uma igreja precisa para não ficar chata é ficar com um monte de cristão novo. Porque eles trazem vida, eles trazem alegria. É a mesma coisa que ficar numa casa sem criança. Quem aqui já visitou asilo? Ninguém aqui visitou um asilo? Algumas pessoas, ok, legal. É deprimente, é complicado, porque lá você só tem pessoas que já viveram bastante, lembram muito pouco daquilo que viveram, em geral suas memórias melhores estão lá no passado, e elas sabem que elas estão mais próximas do fim do que no início da jornada. Às vezes cristão velho acontece a mesma coisa. Às vezes cristão velho acontece a mesma coisa. Quer botar fogo num asilo? No bom sentido.
Leva a gente jovem lá. Bota a tocar música. Chama eles para dançar. Converse sobre o passado de quando eram jovens. E você sai de lá com outro olhar daqueles idosos. Tudo que uma igreja precisa é de cristãos novos. Porque eles sabem que foram salvos e eles estão cheios de alegria. E eles dizem assim, eu vim hoje aqui e não tinha lugar para estacionar. Eu orei, o cara que estava na minha frente saiu e eu consegui estacionar ali. Eu, lá pela juventude do meu cristianismo, digo, cara, Deus tem tanta coisa mais para se preocupar do que com o teu estacionamento. Mas depois eu paro e eu penso, e por que não? Por que Deus não deu um estacionamento para essa criatura? E ela se alegrou, e mais, ela agradeceu a Deus quando conseguiu estacionar. Eu nem isso fiz. Cristãos novos nos empolgam. O problema é que o cristianismo, quando novo, parece que Deus protege o novo convertido, assim como uma mãe protege seu filho pequeno. Ele não pode ter muita aprovação, porque se há muita aprovação, ele fica um tanto quanto apreensivo. Me converti ontem e fui expulso de casa amanhã. Deus não está me ajudando. Que história é essa? Como assim? O que aconteceu? Isso aconteceu comigo. Eu falei para meus pais no sábado, estou me batizando no domingo, meu pai disse, a partir de segunda tu está fora de casa. Não quero crente na minha casa. Pô Deus, o negócio que a gente tinha feito não era assim, era diferente. Ok? Cristão novo não pode ter muita aprovação, porque ele ainda é pequeno. Ele está aprendendo a andar, ele está dando os próximos passos. Eu não posso mandar crianças para o meio da guerra, porque... Primeiro, porque elas não sabem atirar. Segundo, porque elas não sabem lutar. Terceiro, porque elas verão que os inimigos são muito mais fortes do que elas. Quarto, porque elas não terão estômago para ver o que acontece numa guerra. Então, cristãos não podem, desde novos, passar por muitas provações. Cristãos não podem passar por sentimentos ruins, porque isso também vai abalar a fé deles. Isso também vai deixá-los desestabilizados. E cristãos novos não conseguem passar muito por dificuldades porque são crianças. Como você tem passado pelas dificuldades da tua vida? Porque se você não aguenta dificuldade, você está no maternal espiritual. Essas teologias que falam por aí que cristão não passa por dificuldades só serve para bebê cristão. Porque não me parece isso que Paulo está falando. Porque lá em 2 Timóteo, a última epístola que Paulo escreveu, Paulo chega a uma conclusão dizendo assim, combati o bom combate. Guardei a fé. E ele vai começar no capítulo 2 dizendo para Timóteo que um militar não se preocupa com a vida civil. Um atleta não pode pensar no que acontece fora do campo de corrida. Então Paulo está dizendo que cristianismo é sim enfrentar dificuldades, não no início. Então se você é um cristão que não consegue passar por dificuldades, então você precisa aprender paulatinamente a crescer. Paulatinamente. Eu não sei se quantos de vocês sabem, mas eu fiz boxe. Boxe é o meu esporte favorito. Depois ciclismo. Em terceiro lugar, futebol. Eu não consigo mais fazer boxe. Meus horários não fecham com o meu professor. Depois ele foi morar no Rio e tal. E eu gostava muito dele. Nós tínhamos uma boa parceria. Mas eu lembro a primeira vez que eu botei uma luva de boxe. Ele botou um protetor bucal em mim. Colocou um capacete de esponja. E eu entrei no ringue. Faceiro! É agora! E fui pra cima com tudo. Tomei um pau. Na época ele era o campeão gaúcho de pugilismo e eu estava no segundo, terceiro dia. Eu tinha aprendido os golpes básicos no dia anterior e depois fui pra cima. Eu disse, pô cara, que história é essa? Ele disse, ok, para você ser um bom boxeador, a primeira coisa que você precisa é... E eu disse, aprender a bater. Ele disse, não, apanhar. Como assim apanhar? Se você não souber apanhar, o primeiro golpe que você levar numa luta vai te desconcentrar. E ali está a tua derrota. Não existe pugilista que nunca tenha levado um soco. Existe pugilista que sabe levar um soco, mas sabe continuar na batalha. Tá, fez sentido. Apanhei muito, mas fez sentido. Não existe cristão que nunca tenha levado um soco no seu cristianismo. A pergunta é, o que um soco faz com o teu cristianismo? Te abala? Você já baixa a guarda? Você já se senta e começa a chorar? Você já desiste, não quero mais, enquanto era dar soco na sombra estava bom, agora enfrentando outro boxeador é muito difícil? Se é assim, bem-vindo à maternidade espiritual. Só que Deus não quer que você fique aí.
Deus tem um objetivo maior. Deus quer que você cresça. Por isso, Tiago diz, tende por motivo de toda alegria passar por muitas provações. Porque as provações nos dão perseverança, e a perseverança vai até que nós tenhamos um caráter aprovado. A lua de mel, então, é aquele cristão marcado por pouco compromisso pessoal. Ele não consegue se comprometer muito com a igreja. Ele se compromete com Jesus, com a Bíblia, mas não exija muito dele. O maior perigo do cristão na lua de mel é achar que esse é o patamar em que ele vai ficar. Não, pronto, ufa, me converti e sou salvo. Não, você tem que crescer espiritualmente. Deixa eu aqui, tá tão legal aqui. A piscina tá morninha, a água chega até a cintura. Me deixa aqui. As encenações religiosas, às vezes, anestesiam esses cristãos. E até podem dar a impressão de que nós já chegamos lá. Mas a verdade é que o cristão imaturo, ele adora uma celebração religiosa, porque é confortável. Ele sabe a hora que tem que sentar, ele sabe a hora que tem que levantar, ele sabe quando ele precisa responder, ele sabe o que ele não precisa responder, ele sabe o teatro que ele tem que fazer, e aí ele vai dizer, viu, eu sei tudo do teatro, decorei o script, olha que legal, sou um maduro. Só que sempre é o mesmo roteiro. Imagina você assistindo o mesmo episódio de Chapolin Colorado por anos e anos e anos. O que acontece? Você enjoa. A não ser que você tenha algum problema intelectual, vai enjoar. Vai enjoar. Parece que muitas igrejas estão querendo que os cristãos sejam como essas pessoas aí. Que vejam o mesmo episódio todos os dias, saiam de lá alegres e contentes e dizem que isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Podem ir para casa, vocês cresceram espiritualmente. Quanto? Nada. Porque viram o mesmo episódio de Chapolin Colorado todos os dias. O cristão maduro cresce e ele vai para o próximo passo. E o próximo passo eu chamo de período de acomodação. Período de acomodação, o que acontece com o período de acomodação? Primeiro, é hora de solidificar as bases. Esse é o período de acomodação. É a hora de aprender a lutar. Elementos negativos para um cristão que está no período de acomodação são oportunidades de crescimento e desenvolvimento espiritual. Não de choro, não de lamento, mas de crescimento. O cristão maduro precisa aprender a conhecer seus limites. E por isso, quando ele mais chega perto de Deus, mais ele se acha pecador. Mais ele se acha pecador. No período de lua de mel, o que o cristão sabe, fui salvo. E ele vai chegando perto de Deus e ele vai dizendo, nossa, como eu ainda sou pecador. Isso continua chegando mais perto. Porque aí ele vai vendo o quanto Deus é grande e o quanto ele é limitado diante desse Deus. Alguns querem, na sua fase de lua de mel, ordenar a Deus. Deus, eu mando isso, eu ordeno aquilo, eu repreendo tal coisa. Mas quanto mais ele vai chegando perto, ele vai dizendo, foi esse o Deus que eu repreendia, mandava e dizia o que ele tinha que fazer? Me desculpa porque eu não sabia o tamanho que tu tinhas. A santidade que tu tens e o quão governante do universo você é. Desculpa por eu, do tamanho de uma formiga, tentar mandar em você o Criador de todo o universo. Esse é o cristão em desenvolvimento. Ele vai aprendendo a imitar Cristo. Ele vai aprendendo aos pouquinhos a fazer a mesma coisa que o mestre fazia. E aí então o que acontece? Voltando para o box. O meu professor nas primeiras aulas, depois de apanhar a primeira, ele cantava, agora eu vou dar um cruzado. Eu vou dar um jab, eu vou dar um direto, eu vou dar um gancho. E eu sabia defender quando ele falava isso. Então era fácil. Eu fui aos poucos aprendendo a imitá-lo. Aí então foi sendo cada vez mais fácil para que eu aprendesse toda a ideia do pugilismo. O cristão em amadurecimento, ele vai aprendendo a imitar Jesus. Alguém te ofendeu? Perdoa. Por quê? Porque Jesus perdoa. Ah, ok, estou entendendo. Alguém agiu mal com você? Pois é, mas não retribua com a mesma moeda. Por quê? Porque Jesus diz que ninguém deve retribuir mal com mal. Ok, estou entendendo. Você tem que ser honesto, você tem que resplandecer a tua luz. Por quê? Porque Jesus disse que nós seríamos o sal da terra e a luz do mundo. Ok, estou entendendo. Ele vai aprendendo a imitar o mestre devagarinho, paulatinamente. É uma pessoa que vai conseguindo, às vezes, imitar o mestre, às vezes não. Às vezes ela pode dizer, puxa, mas é difícil. Eu sei que Cristo teria feito aquilo, mas eu não consegui fazer naquele momento. Ok?
Quem sabe Deus vai te dar nova oportunidade para exercitar isso lá na frente. No trânsito, alguém cortou a tua frente. Ah não, agora vai ver, eu vou acelerar, ele vai ver onde é que eu vou meter ele. E aí você vai e faz. E aí você dá aquela risada, ah, viu, bocó? Mas aí na próxima esquina tu tá pensando assim, puxa, o que eu fiz? O que eu ganhei com isso? Né? Qual foi o meu benefício? Aí você para pensar, o que Jesus teria feito? Provavelmente Jesus teria dito, vai querido, pode ir, a pista é tua, vá lá. E tomara que não te aconteça nenhum mal pelo modo tão indisciplinado como você dirige. Que Deus proteja a tua vida. É isso que Jesus faria, não é isso que eu faço. A mulher deu o troco errado? Tava orando para Deus pedindo um dinheirinho, tá aqui ó, 10 reais a mais agora. Se é 10 reais a mais para você, é 10 a menos para a menina do caixa, devolve. Devolve, vai ser descontado do ordenado dela. Para que ficar com esse dinheiro que não é teu? Vai aprendendo devagarinho a imitar o mestre. O grande problema do cristão em acomodação é o desafio, ou ele cresce, ou ele esfria no seu relacionamento. Aí vem as duas possibilidades. Ou ele vira um cristão em crescimento, ou ele vira um cristão rabugento. Qual que é o cristão rabugento? É aquele que não está mais na lua de mel, já se decepcionou suficientemente com algumas questões da sua vida, mas não quer mais crescer. Ele vê tudo de mal com a possibilidade de tudo ficar ainda pior. Então ele vê um novo cristão e ali orou e conseguiu a vaga. Espera daqui a 2 anos, vamos ver se tu vai agradecer alguma coisa. Eu sim sou um cristão maduro que já apanhei o suficiente. Não, querido. Você é um cristão que estacionou aí, infelizmente, optou por não crescer. Ficou um cristão rabugento, chato. Ficou o Sr. Wilson lá do Denis Pimentinha. Ou, não sei, quem você pensa em alguém rabugento. Talvez você pense em você mesmo. Então olha para o espelho. O cristão em acomodação corre o risco de estagnar. Não quero fazer isso. Não faça isso, porque é um erro tremendo. E aí então o último estágio é o estágio da maturidade. Esse aqui é o nosso alvo. É isso que nós precisamos fazer. Primeiro, o cristão maduro tem pleno conhecimento de quem Deus é. Como Deus é para ti. O cristão maduro, ele tem pleno conhecimento, ele diz, e ele ainda fica abismado com o tamanho de Deus. Ele tem conhecimento pleno de quem ele é. O cristão maduro, ele sabe o tamanho de Deus e ele sabe o seu próprio tamanho diante de Deus. E diante das pessoas também. Esse é um cristão maduro. Ele também aprendeu a andar de forma mais fácil dentro do caráter divino. Ou seja, ele imita Jesus com mais facilidade do que o cristão que está menos avançado do que ele. Ele consegue, inclusive, dar dicas para como os cristãos mais novos podem andar mais dentro do caráter divino. Ele passa a ser alguém que acompanha os mais novos. Ele vira um pai espiritual. É aquela pessoa que tem um conselho certo. É aquela pessoa que quando dá tudo errado, você pensa assim, tá, vou ligar para quem? Antes do 190. Vou ligar para fulano. Fulano pode me ajudar. Fulano tem uma dica a dar. Meu casamento está acabando, não sei mais o que fazer. Quem poderia me ajudar? Eu acho que fulano podia me ajudar. Esse é o cristão maduro. É o cristão que está andando há tanto tempo perto de Jesus que outras pessoas, quando querem andar mais perto de Jesus, procuram ele. E perguntam assim, qual foi o caminho que você passou para chegar até aí onde você está? E ele diz, foi por aqui, ó, pode vir. Pode vir porque eu passei por esse caminho. Uma igreja precisa ter também muito esse tipo de cristão. Porque é ele que vai conduzir as pessoas. É ele que vai pastorear. Nós temos a ideia de que o pastor é aquele cara que está lá na frente, dando bons estudos. Não é isso. Ele pode ser um bom pregador. Mas pastor é aquele que pega as ovelhas e diz, ó, pode passar por aí, porque ali é caminho certo. Eu garanto, porque eu passei por ali. E eles pastoreiam o rebanho. E eles vão conduzindo as pessoas a essa maturidade. Também é um cristão que passa a pensar menos nele mesmo e nos seus próprios interesses. Eu lembro de João Batista, quando ele disse assim, algum discípulo dele chegou para ele e disse assim, ô João, sabe aquele Jesus que tu batizou lá? Pois é. Aquele cara está batizando mais gente que nós. Onde é que já se viu a petulância daquele Jesus lá? Está batizando mais gente que a gente. E aí o que João falou? Eu disse para vocês que eu não era o cara. Ele é o cara. E eu disse isso o dia que eu batizei ele. Então é necessário que ele cresça e eu diminua.
Eu vejo muito cristão por aí querendo formar o seu próprio reino, a sua própria glória, os seus próprios seguidores, e ele se torna cada vez mais um bambambam. Está errado. É necessário que eu diminua para que Cristo cresça. A placa que tem que ter na frente de uma igreja, quando ela tem placa, é Jesus Cristo, Igreja de Jesus Cristo. Ponto. Não precisa ter nome, não precisa ter foto, não precisa ter nada de qualquer pessoa. Qualquer cartaz com um grande pregador em qualquer cidade por aí, não deveria ter nome nem foto do cidadão, devia ter apenas assim, venha escutar a palavra que Deus tem para você hoje. Ponto. Ah, mas quem vai falar? Jesus. A mula que ele vai usar? Não sei. Não sei. Ele usa a mula que ele quer. Não foi assim com Balaão? Balaão não enxergou o anjo, a mula enxergou. Deus, além de fazer a mula ver o anjo, tem que fazer a mula falar. Ô jumenta, fala aí pro rapaz aí, que você está vendo que ele não consegue. Então quem vai falar na igreja hoje? Eu espero que Jesus. O jumento que ele vai usar, qualquer um. Importa que ele cresça e eu diminua. Um cristão maduro vai diminuindo à medida que Jesus vai crescendo na vida dele. Ele não tem mais o seu próprio reinozinho. É o reino de Cristo na sua vida. Esse é o cristão maduro. Ele precisa, o cristão na maturidade, continuar crescendo. Ele não pode achar que chegou lá, porque se ele achar que chegou lá, ele diz, bom, não tenho mais onde crescer, estou aqui na altura de Jesus Cristo, eu e ele somos quase a mesma coisa. Não. Lembra que a primeira premissa de um cristão maduro é sabe quem Deus é e sabe quem ele é. Então ele sabe que ele é pequeno, limitado, que ele depende única e exclusivamente do próprio Deus para continuar crescendo. O reino não é dele. O reino é de Deus. Ele é só um pequeno, mero instrumento nas mãos de Deus. Como você está? Em que ponto da caminhada você está? Qual é o ponto da caminhada que você quer quando nós terminarmos 2016? Que tipo de cristianismo você quer continuar levando? Esse é meu desafio para você em 2016. Queira crescer, dia a dia. Queira crescer paulatinamente na direção do Deus maravilhoso que nos salvou. Se você está no início, não tem problema, cresça. Se você está no período de acomodação, não tem problema, cresça. Se você está no período de maturidade, não tem problema, continue crescendo. Vamos orar? Senhor Jesus, nós agradecemos que Tu colocaste diante de nós o Teu caminho. E Tu pedes para que nós andemos nesse caminho. Mas para isso nós precisamos crescer paulatinamente. Nós precisamos crescer dia a dia. Nós precisamos ser cada vez mais transformados à Tua imagem conforme a Tua semelhança. Foi para isso que nós fomos colocados aqui nessa terra. Foi para sermos o Jesus Cristo que as pessoas vão enxergar. Por isso, se cada um de nós não ficar cada vez menor e Tu não ficar cada vez mais grande em nossas vidas, as pessoas não verão Jesus. Elas verão a nós. Elas verão nossos argumentos. Elas verão nossos valores. Mas à medida em que vamos nos tornando pequenos e Tu vai se tornando grande em nossa vida, as pessoas vão te enxergando. As pessoas vão vendo Teus valores. As pessoas vão te percebendo em nossas vidas. E aí sim, nossa missão é completa. Porque ao nos ver manifestando Tua presença, elas também vão querer a presença de Jesus Cristo em suas vidas. Então, Pai, que em 2016 sejamos pessoas menores, para que Tu sejas grande em nós, a fim de andarmos na direção da maturidade, sempre obedecendo aquilo que é o Teu papel para nossas vidas. Em nome de Cristo, nos dá fé, nos dá perseverança, nos dá esperança de crescermos nessa direção. Em nome de Cristo. Amém.